bem, gente. A gente está na terceira lição, né? Já estudamos duas lições. Estamos lá preparando o quarto texto, né? Para estudar daqui a 15 dias. E a gente já estudou nas duas primeiras lições, né? Primeira lição nós estudamos a ambiência, né? O local onde Jesus, o momento que Jesus viveu, né? Os atores ali que estavam próximos, eram os fariseus, os saduceus e outros, né? Que Jesus teve acesso, né? E na segunda lição nós estudamos a visão que os judeus teriam no caso da separação. Qual é o assunto que nós estamos estudando? Pergunta, né? Comecei falando sempre falar isso. Nós estamos estudando as origens do antissemitismo, né? Quando que ele surgiu, né? Como surgiu, quais são os efeitos duradouros até o dia de hoje. Estudou aí também nessas duas lições a primeira escola, né, de interpretação bíblica na visão cristã do antissemitismo, foi o que nós estudamos aqui. E essa visão cristã durou até ali os achados do manuscrito do Mar Morto, né, lembrando aí as aulas anteriores. E ali, quando se descobriram aqueles textos, uma nova visão foi tida sobre o pensamento da cultura antissemita, né? O seu nascimento e a ambiência local. Isso foi a grande mudança e isso que entrou, né, como discordância da teologia anterior. E é isso que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai estudar, semana passada, na semana retratada, nós estudamos a visão do lado judaico, né? E depois nós contrapomos isso com os textos, né? E hoje a gente vai ver as iniciativas da visão do lado cristão. A gente vai dividir a palestra em duas partes, né? Primeiro a gente vai colocar o que está posto, né? O que é dito, o que foi lido, o que foi escrito através do tempo e esse entendimento, e depois a gente vai fazer uma avaliação disso, contrapondo esses pontos, a gente vai ver se concorda ou não concorda, né? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar do autor desse curso, né? Que é o doutor Reinaldo Siqueira, né? Pastor. Aí hoje ele é o líder do trabalho da Centro Mundial Centro Mundial, eu ia falar BED-BNI, né? Centro Mundial de Relacionamento Judaico-Cristão, né? Hoje ele é o nosso líder, né? Ele que cuida desse centro. Tem aqui um pouco do currículo do pastor Reinaldo Siqueira, né? A pessoa, nós tivemos a oportunidade de Carlos mais de uma vez, eu uma única vez, né, pessoalmente. Foi muito agradável tê-lo junto conosco, né? Espero que em breve ele possa estar aqui com a gente, né? Ele mesmo falar, não eu, né? Eu não sou nada, né? Mas se ele estiver aqui um dia, eu recomendo que vocês aproveitem a presença dele, né? E a gente tentou aqui humildemente seguir os passos dele, fazer as leituras que ele fez, né? As indicações de leitura, algumas a gente conseguiu, outras a gente não conseguiu, até por acesso, outra pela falta de entendimento na língua inglesa, né? Não ter acesso a alguns livros e tal, mas o que ele indicou que existe em português eu procurei adquirir, procurei ler, procurei seguir o raciocínio dele, né? E tornamos essa palestra o mais fiel possível à palestra dele, que foi ministrada 2 anos atrás, ainda na pandemia, né, Carlos? Foi 2021, né? Estamos em 24, 3 anos, né? 3 anos atrás. E esse foi um momento muito legal que a gente passou e foi de muito aprendizado, né? E agora a gente está, vocês não estavam presentes, né? Então agora a gente está compartilhando com vocês. E eu pergunto, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de trazer esse conhecimento? Primeiro, de compartilhar com vocês, né? Vocês têm acesso a essas informações. Pode ter vídeo e tal, você pode ver, mas que a gente vai estudar junto, a gente vai compartilhar, vai discutir, tirar dúvida, indicar livro e tal. A outra é influenciar aqueles que estão próximos de nós, né? É nossa obrigação tirar esse ranço antissemita cristão, né, que nós temos, que nós herdamos dos nossos pais, das nossas igrejas. E a nossa função
compartilhar isso para que isso possa ir avante e combater essa ideia antissemita que existe aí. E agora, mais, no ano 2024, a gente está vendo aí os acontecimentos, ela vem crescendo. Essa semana mesmo, semana passada, nós vimos aí vários professores, inclusive no Brasil, né, na própria USP, né, professores e alunos judeus foram proibidos de entrar no campo, né, lá fora, na Universidade de Colômbia. Essa semana agora, né? Em função da guerra, né, nós estamos em 2024, eu não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo, a guerra ainda entre Israel e a Palestina, ali, o caso de Gaza está acontecendo, e esses eventos que vêm influenciando o mundo inteiro, chegou no Brasil aqui. E isso é uma coisa que pode evidenciar para o futuro, né, a situação do judeu no mundo inteiro. Eu olho isso com um olhar, assim, uma visão meio de Daniel, apocalíptica, né, de Daniel, né? Um dia vai ser com os adventistas, um dia vai ser com a gente, né? E a gente tem que estar preparado, e a gente tem que, por isso que a gente tem que estudar cada vez mais as profecias, tem entendimento disso. Um dia vai ser comigo, um dia vai ser eu. Eu gosto de olhar, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu olho para esse prisma e não me assusto, mas eu gosto de olhar por ali, né? Lógico, tem uma função política, tem uma visão com amor à terra ou desamor à terra, querido público, mas um dia vai ser por uma questão religiosa, né? Porque você guarda o sábado, porque se você acredita que Jesus vai voltar, um dia vai ser você. Então, eu gosto de olhar por aí. Isso aí que, não sei se é a minha interpretação errada, mas eu acho que tem que olhar nesse livro e informar nossos irmãos, primeiros da casa, né? Nossos irmãos adventistas, olha, esse olhar aqui você precisa ter. E depois do juízo. Hoje a visão geral é os argumentos, né, que existem do lado, semana passada, foi os argumentos do lado judaico, né, o que a teologia falava até aí, e hoje os argumentos do lado cristão. Então a gente vai ler alguns textos da Bíblia, tá? A gente vai ler a Bíblia hoje bastante, tá? Sobre a lente da observação cristã que está posta. A gente vai ler esses textos aí, vamos observar esses textos. O interessante, gente, é que os cristãos leem por essa lente. E os judeus acabam lendo pela mesma lente que os cristãos leem. E aí os dois concordam no motivo da separação pelo lado cristão. Mas a gente vai ver esses textos. Só que tem um problema. Os textos podem chocar, os textos vão impactar na leitura que vai ser feita. Então tem a sua Bíblia apóstolos aí. Não corra, não mate, não morra. Tenha paciência, vamos ver cada coisa. Ok? Pode passar aí. Primeiro. Visão geral, a visão da separação em si. Iniciativa do lado cristão. Vamos lá. A rejeição dos judeus e do judaísmo no Novo Testamento. Deixa eu pegar minha colinha aqui para seguir vocês. Tá? Vamos lá. Como teria sido aqui a rejeição de Jesus como Messias? São os pontos que a gente vai ver, tá? A rejeição de Jesus como Messias por parte dos judeus resultou na rejeição deles como povo de Deus e o estabelecimento da nova igreja. Ou seja, entenderam bem o ponto? O fato de Jesus ter sido rejeitado pelos judeus, isso rejeitou na rejeição dos judeus como povo judeu. Tá? Eles já não são mais o povo de Deus. Esse é o primeiro ponto da discussão. O texto que foi usado pelo pastor é o Baquioque lá e também do Douka, né? Os dois textos foram usados e o Simão versus Israel e o Baquioque, eu não anotei o nome do livro lá, mas está nessa página, depois a gente acha aí, tá? Vamos lá, rejeição do verbo encarnado. Vamos ler um texto da Bíblia, tá? Primeiro ponto que nós vamos ver, esse é um texto clássico que é usado
tá? Direto na Bíblia, né? Esse é um texto clássico que é usado para apontar que há uma rejeição. Vamos lá. Está lá, são vários textos, mas esse texto aí, em especial de João, capítulo 1 do livro de João, o Evangelho de João, ali a partir do verso 11. Olha só, você provavelmente já leu esse texto, provavelmente algum estudo bíblico você leu esse texto a partir daí. Veio para que era seu, né? Dê mais alto, Marcão. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um verso clássico de teologia. O que a gente entende aí, nesse texto? Jesus veio para os seus e o que os seus fizeram? Rejeitaram ele. Rejeitaram. E aí ele foi oferecido a quem? Aos que não são seus. Não seu, mas que não são do sangue. Né? Eu só pego esse texto aqui, ó, motivo. Eu já ouvi muita abordagem falando que esse texto significa que eram para os judeus. De alguns pregadores falando, mas nem fala pastores, de alguns pregadores falando disso. Então, essa teologia não é especificamente adventista, tá? Ela é milenar. Uma coisa que assim, eles não conseguem perguntar, eles falam assim, veio os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus puder ser chamados seus filhos. Aí eu pergunto, pergunta assim, e se os judeus tivessem aceito, só eles seriam salvos? Calma, irmão. Aí calma. a pessoa não sabe responder. Mano, entendeu? não corra, não mate, não morra e não beba ao dirigir. Tá bom? Ó, esse é o texto clássico na teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? Que os judeus eram como judeus, mas quando eles rejeitaram Jesus, eles foram substituídos pelos que aceitaram Jesus, que é a igreja cristã. Esse é um texto clássico, tá? Quem começa por aí. Tá, vamos lá. Guardaram o texto? Guardaram na memória, no coração? Show de bola. Aperta aí, aperta o play. Ó, tem um debate lá em João 8. Esse texto é bom, seria bom pegar a Bíblia aí, quem tiver. Tá lá em João 8, 44. Jesus está discutindo aí o assunto. Vamos lá, vamos ver qual o tema desse texto aí, quem tiver. Dá minha Bíblia aí. Sai daí. O que Jesus está discutindo ali em João 8? Vamos ver? Está aqui. Está aqui o texto, mas vamos ver o texto na sua integralidade. Em João 8 você começa com ele aí, ó. Primeiro ele encontra com a mulher adulta, ele está na disputa ali com os líderes religiosos. Jesus fala que é a luz do mundo. Depois, aqui já a partir do verso 28, defende a sua missão, tá? E ele se envolve aí numa discussão com essas pessoas que estão ali. Mas chega no verso 44, que é o que está aí, ele discutindo com esse povo que estava ali, e ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Aí ele fala, ele foi homicida desde o princípio. Se eles são filhos do diabo, eles são o quê? Assassino. Homicida é mentiroso, né? Desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando se prefere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E se eles são filhos do diabo, eles são mentirosos. Então, esse é mais um texto clássico dirigido de Jesus, da parte de Jesus aos judeus. Mais um texto poderoso, né? Um texto pesado, uma discussão que está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: leia todo o capítulo, tá? Mas calma, a gente vai avançar. Pode ir mais um texto aí. A igreja, o reino de Deus. A gente viu aí sobre Jesus, agora Jesus, o reino de Deus. Lá em Mateus 8, de 10 a 12, olha esse texto.
maravilhoso Jesus ouviu que primeiro vamos entender esse caso aí de Mateus, né? Vem um centurião, diz que alguém está doente, né? Diz para Jesus, ó, tem uma pessoa doente lá, e Jesus prontamente, Jesus se coloca à disposição, eu vou até lá. Mas aí o que acontece? Ele diz, não, eu sou oficial do reino de Roma, e eu tenho comandados sobre a minha ordem. E quando eu digo, vá lá, a pessoa vai lá e faz. Então, o senhor também pode fazer isso. Se eu falar que o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. E aí, Jesus se maravilha com aquilo, naquele mesmo instante a pessoa está curada lá. Esse foi objeto de estudo meu, esse capítulo. E eu vou falar, eu aprendi muito, porque imagina, na minha mente, quando eu cheguei nesse verso, eu falei assim, por que Jesus se maravilhou com um cara que não é cristão, que não é judeu, que vem de uma linhagem de adoradores de ídolos? O que esse cara fez para ele se admirar? E eu estudei o Espírito de Profecia, e quando ele pede favores, ele manda uma comitiva de anciões para falar com Jesus primeiro. E quando essa comitiva fala assim, não, ele construiu uma sinagoga pra gente, tá no desejado, ele construiu uma sinagoga pra gente, pô, você pode ajudá-lo. E nisso que ele vai, ele fala assim, ele não se acha digno de Jesus na casa dele. Então quando ele fala assim, uma palavra sua basta, e ele se admirou com essa palavra, uma palavra sua basta. O que vem na minha mente e na mente das pessoas? Cara, esse cara acredita que esse cara é o cara que fez no princípio, que com uma palavra criou tudo. Olha isso, que coisa de doido. Um cara que não é da nossa linhagem, um cara que acredita que esse cara é Deus encarnado, pele humana, que criou tudo. Então ele se admirou, Jesus se admirou por causa disso, por causa que tornou ele Deus para aquele pessoal todo. Mais um texto clássico para entendimento de divindade, de que os judeus foram rejeitados. Né? Por quê? Maravilhoso, olha o texto, não precisa nem sair do texto, não precisa sair do texto nem interpretar, olha aí, maravilhoso Jesus, a gente contextualizou o texto, sempre contextualizou até melhor. Maravilhoso Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade, 2 pontos, isso, daquela entonação, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Israel não teve fé. Alguém que não era. Só falar, está falado. Né? Mas eu vos digo que muitos, olha aqui, essa segunda parte, olha aí, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando. Vai vir gente de vários lugares do mundo, mas não vai ser nessa cidade, porque Jacó, Abraão, Isaac e Jacó não estão vivos, né? Estão vivos? Não. Mas está dizendo de onde? No céu. Preste atenção nesse detalhe, tem um detalhe aí na palavra de Jesus aí. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Olha o texto recortado. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá, como disse o Carlos agora há pouco, pranto e ranger de dente. Haverá choro e ranger de dentes. Olha, esse texto é pesado, né, para fazer a defesa do judeu, né? Pesado. Vamos mais um texto lá. Pilatos reconhece Jesus como rei. Outro texto pesado. Jesus está sendo julgado, e aí Pilatos tenta fazer defesa, eles não querem e tal. Aí Pilatos vai chamar, né? Só traz lá uma bacia de água que eu vou lavar minha mão. Lava a mão lá na frente. Mas quando Jesus vai ser crucificado, ele manda botar uma placa lá, né? Esse é o Jesus, rei dos judeus. O texto está lá em João 19. Olha os detalhes, tem que prestar atenção no detalhe do texto, né? Né, doutora Thalita, doutora Edgar, né? Tem um detalhe no texto, né? Eu vendia com um advogado lá em Madureira, e ele era uma pessoa que sabia ouvir. Depois que ele ouvia, ele usava tudo que eu falei. Habilidade, aí uma dica, né? Sabia usar tudo que foi dito contra mim. Tudo que você disse contra você. Tudo que eu disse. Contra você mesmo. Tudo contra mim. Olha a habilidade do advogado. Tributarista, tá? Sério? Nossa. Tatuado. Tadinho. Ouvir primeiro para depois falar. Olha lá.
Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Olha o texto, preste atenção no texto. A gente lê às vezes a escritura com pressa. Não é para ler com pressa. É ficar deliciar, demorar no texto. Procurava soltá-lo. Ponto e vírgula. Mas os judeus clamavam, dizendo. Mas quem? Os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Olha como é que eles colocaram. O cara era centurião, era governador ali, na Judéia ali, representante de César. Mas se soltas esse, você não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Olha como é que eles jogaram Pilatos contra César, olha só, em público, né? Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Listróstros, que em hebraico, Gabatá, e era a preparação da Páscoa. Eles estavam na semana da Páscoa, né? 14 de Nissan, para ser exato aqui, meu filho está, né? Tá ali, naquela sexta-feira, e quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aqui, olha o que ele fala: eis aqui Vosso rei. o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Gostou da interpretação agora? Não tão boa quanto o cara, faltou uma exclamação. Disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Ó, o texto está dizendo que Pilatos reconheceu Jesus como rei. Responderam quem? Os principais sacerdotes. Não temos rei Senão César. senão César. Ó, negaram até o reinado de Jesus. Ó. Então, só que o texto responde ao texto. Depois a gente vai voltar a esse texto, tá? Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. Isso também é pesado, né? Esse texto é usado aí contra a ideia de que os judeus, né, ainda são herdeiros do trono. Tem muitos outros textos, está examinando alguns. Vamos mais um? Gostaram desse texto? O texto é bom? Vamos lá. As parábolas, ó. Isso aqui é danado. Mateus 21. Mas eu vou falar antes. Nesse mesmo texto, antecedendo esse texto aqui, Jesus está caminhando e aí Jesus sentiu fome. Ainda em Mateus 21, você pode ver aí. Jesus está indo e tal, e ele sentiu fome. Mateus 21. É que a gente não consegue abrir aqui a Bíblia, né? Aí, mas você pode ver na sua Bíblia aí. E aí ele vê uma figueira, vê lá uma figueira, e ele sente fome. Se você achar o texto, lê aí. Sente fome e chega na figueira, a figueira está com folha que vai dar fruto, mas não tem fruto. Não é? O que você acha desse texto aí? A figueira sem fruto, cedo de É bem manhã. alta, assim, com aquela voz poderosa. A figueira sem fruto, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tá bom. E tudo quanto perdis em oração, crendo recebereis. O texto responde, mas a gente vai analisar isso depois, tá? Mas muitos atribuem que essa figueira que Jesus encontrou no caminho, que não deu fruto, ele falou seca, ele está falando de quem? Dos judeus. E a seguir, ele volta. Não, volta lá não. Volta lá. Né? Ó, E de manhã, né? Esse foi o que a gente leu. foi o que a gente leu, né? É. Então vamos na outra. Não. Eu vou voltar a esses dois textos. Eu vou voltar. Eu estava com pressa de falar dele. Tá bom, vamos lá. No mesmo capítulo tem a parábola dos vinhateiros. Né? Pode ler para mim?
Lê. Quer ler? Lê pra mim. Não, lê pra você. Eu não Perguntou. estou enxergando nada, você tem que ler pra mim. Vai do início da parábola. 21, 33. Isso. Não, calma. Ali tá 41, 42. Não, é porque está separado só o que interessava, mas Tá. eu queria que você lesse o texto todo. Tá bom, vai falando aí quando for preparado. Vai, 21. Atentai em outra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-nos e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Muito bom. Parece até a história de José, né? Porque isso aqui é rápido. Olha, agora vamos a esse enxertozinho do texto, né? Vemos o texto todo, né? Parece o quê? Parece que está contando a história de Jesus mesmo. Né? No final ele está falando dele mesmo. Né? No finalzinho ele fala dele mesmo. Né? Vou mandar o filho. Aí vou fazer o que com o filho? Vou matar ele. A história de José. Parece a história de José, mas está falando dele. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça. Quer dizer, a pedra principal do templo. Está contando a história do templo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos olhos, nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ó, aqui acabou o judeu. Então, ele até fala no 45 que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Essa é parte da conclusão, que a gente vai tirar daqui a pouco. Aguenta aí, não tem. Não Então, corra, não continua. mate, não morra. Continua o texto. Não corra, não mate, não morra, porque muita gente não lê até aí. Entendi. Mas a gente vai voltar a essa parte que você leu. Tá? Jesus está olhando para Jerusalém. E todos esses textos, eles estão próximos à crucifixão de Jesus. E grande parte desses textos foram ditos ali no templo. E ele está falando dele mesmo. Esses textos apontam para ele. Né? Se você leu Parábola de Jesus, ou se você leu o Desejado de Todas as Nações, esses textos estão acontecendo ali naquela semana da crucifixão. E esse texto aqui é muito bacana. Né? Esses dias acho que eu falava com a Michelle sobre isso, ou com alguém que... não, com a Raquel lá do Amazonas. E aí eu falava para ela estava tendo uma discussão no grupo lá, né? O pastor William falou que não necessariamente, quando a gente for para o céu, que a cidade não seja de ouro, então a gente ficou essa discussão no grupo. E ela, em parte, falou assim: não, eu vou pisar no ouro, eu vou pisar no. Ficou essa discussão. Eu falei assim: não, aqui, olha só. A cidade de Jerusalém, a Jerusalém Velha, a cidade de Jerusalém Velha, o sol quando bate nas paredes lá, ela fica iluminada, ela parece que ela fica dourada. O sol bate à tarde, ela fica dourada. A impressão que dá é que ela é de ouro mesmo. E tal. Ela ficou brigando com isso. Então, mas tem um texto do Desejado de Todas as Nações, Jesus está assim, olhando para o templo, ele faz um lamento, né? Está lá em Mateus 24. Né? E aí, eles apontam assim para o templo assim, perto do pôr do sol, assim, da segunda parte da tarde do pôr do sol, o sol refletiu assim no templo e ele brilhou assim com a luz, né? Reflexo, bastante né? iluminado, né? O sol Reflexo. bateu e refletiu. E aí Jesus começa a chorar sobre o templo, ele faz um lamento, que vai dar abertura
é a abertura do capítulo 24 e 25 de Mateus. Né? Quando ele fala a profecia de Mateus 24, que é uma profecia apocalíptica. E aí ele fala assim, ele faz um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como galinha junto os seus filhos debaixo das águas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar no deserto. Ó, está preparando o caminho para Mateus 24. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Isso acontece um pouquinho antes, né? Da sua crucifixão ali. Mas lembra que nessa semana Jesus vai entrar na cidade montado no jumentinho. E ele entra pela porta dourada. Né? Muitos estão esperando que Jesus volte e entre pela porta dourada. Ele já passou por ali. Tanto é que, né, vocês viram lá quando a gente foi lá fazer a visita a porta dourada. Né? A crença, né, de que não podem passar por ali, então eles criaram um cemitério. Alguns creem que Jesus vai passar por ali, vai entrar pela porta dourada e eles vão ressuscitar primeiro. E outros muçulmanos, né, botaram ali para Jesus não passar por ali. Então, o sacerdote não pode pisar em lugar onde tem morto. Fala, irmã Carla. Não, o Marcos estava falando, estava deixando ele terminar, esperando ele terminar. Lá que mata esses profetas e apedreja os que são enviados, me lembrou Estevão, né? Vamos chegar nesse tema. Vamos chegar lá. Tinha um texto que eu queria comentar, não sei se você vai comentar, que quando estava com o Pilatos, fala que os judeus, por isso, os judeus, aquilo, o pastor nosso, lá da mão ali do Valgeném, eu te mandei aquele texto, né? Vamos parar de fazer. Ele fala que judeus ali, não se fala para esses judeus, mas o texto, a palavra em grego está iudaios. Vou falar isso, segura aí, vou falar. Vou explicitar cada um. Por favor. Vou explicitar. Aí senão a gente dá a resposta antes. Vamos complicar a vida deles primeiro, né? Mas vamos chegar lá. E vamos para esse texto aqui, a responsabilidade. Esse texto é pesado. Esse aqui é danado. Jesus está sendo julgado ali. Mas olha lá, vamos lá em Mateus 27, 20 e 26. Esse texto aqui Esse aqui não tem saída desse texto aqui. Complicado. Vamos lá. Mateus 27, 20 e diante. Diz assim. Quem quer ler? Michele. Tem voz alta? Tem. Pode vir perto daqui se quiser. Bem alto, tem que ser bem alto que é para aparecer aí. Tua voz vai aparecer para o Brasil inteiro. Mateus 27, 20 a 26. 26. É bem alto, Michele. Jesus entrega os soldados, né? Isso. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele... Você está no 27 mesmo? 27, 20 e 26. De 20 a 26. eu estou lendo 27. 27, verso 20. Eu estou no 27 no verso. Mas Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que faria então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Nossa, isso é pesado, né? Sim. Porque aquele sangue ali... Quem é que foi que falou? Caia sobre nós. O povo, Mas quem é que falou? o povo judeu, né? Os judeus ali falaram: caia o seu sangue sobre nós. Nossa, Mas, esse Newton, aí- isso aí eu também li
no desejado, o grande conflito acho que tem também. Disse que ali Satanás ele também misturava a voz dele dos demônios com o povo, né? O próprio Satanás estava no meio da multidão, né? Terrível, né? Vamos lá, com mais. Gostando? Nós pouco antes você falou a famosa frase, eis o nome. Ele que é homo, no latim. Ele é homo, esse é o pronúncia, homem. Aí o homem. Nessa pronúncia eclesiástica, ela veio depois. Eke. 2 Cs no latim da Eke homo. Mas ainda sobre isso, né? Esse é o primeiro discurso de Pedro, né? O primeiro discurso de Pedro ali, depois de Atos 2, né? Atos 2 é aquele... Eles fazem um discurso e aí muitos creem, né? E muitos são batizados, aí depois Pedro vai fazer um grande discurso. É o primeiro grande discurso. Pedro logo depois vai ser preso, né? E aí ele usa aqui em 3:13 de Atos, né? O texto é longo, eu recomendo que você leia o texto, para a gente cortar o tempo aqui. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vós entregaste, olha como ele fala, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Se você ler o texto todo, né, ele vai fazendo até combinar com isso, logo depois Pedro vai ser preso. Né? Pedro responsabilizando ali aqueles que haviam mandado crucificar Jesus. Pode passar. Nossa, o Alguém texto que você botou anterior, que Pilatos determinou que ele fosse solto. Determinou, você tem que soltar esse cara. No desejado, não sei se foi desejado ou se foi, na verdade, sobre os anjos. Foi um desses dois. Que diz que quando ele viu Jesus, ele soube em si que aquele que estava diante dele era um Deus. A mulher dele tinha sonhado. Era um Deus. Não tivemos com este homem. Sonhou e avisou. É santo. Era um Deus. A mulher dele tinha falado. Continuação lá. Agora, vocês falaram, estavam com pressa aí do discurso de Estevão, né? Estevão ali, você passa alguns anos ali. No discurso de Estevão se tornou diácono porque os discípulos precisaram de ajuda. Não foi só o único, né? Mas o trabalho do diácono era um pouco diferente do que é hoje, né? Ficar na porta da igreja, entra, assim. Falou hoje. O Bruno falou sobre isso hoje. O diácono, a função do diácono era visitar as pessoas, atender as pessoas, orar com as pessoas, curar as pessoas, pregar. E Estevão vai ser julgado ali, né? Nas palavras de Paulo ali, é o caso. Paulo aparece aí pela primeira vez aí nesse julgamento de Estevão, onde ele é apedrejado, né? E o texto de Atos 7, 51 a 53, né? E esse texto aqui é o clássico para a gente entender a profecia de Daniel, para dizer que aqui, né, daqui uns 3 anos e meio, né, cara? E acabou tudo. Agora acabou. Olha lá, homens de dura serviço, ele estava discussão, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciavam a vida do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Logo depois ele vai ser apedrejado e morto. E eles depositam ali as vestimentas ali aos pés de Saulo, né, que era um perseguidor do cristianismo, né, e ele ali, né, depois ele vai pedir cartas e tal. É o primeiro encontro que nós temos com Paulo, né, que vai ser depois o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo, né, o futuro apóstolo Paulo, que foi um herói da igreja, né? As epístolas aí também de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, né? E Apocalipse fala, eis que eu farei da sinagoga de Satanás. Esse aqui também, são vários os textos, a gente vai estar abordando algum deles. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Né? Então a gente vê aí uma série de textos que os cristãos usam, que a teologia cristã usa para dizer que há uma rejeição ao povo de Deus. E aí? Agora mais um texto aí, Gálatas 4, 8 a 11, né? Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, Paulo está falando aos Gálatas, né?
como Tomás outra vez, esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queria servir. Tem um pastor, uma igreja grande e famosa, que adora usar esse texto para falar, né, contra os judeus, né? E fala que cristão que segue o judaísmo está fora, né? Principalmente adventista, guarda o sábado, velho rudimento, não serve, roupa podre, não vale mais. Nós vivemos na graça. Ele fala assim, com esse poder, né? Guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Vocês estão perdendo tempo, vocês estão vivendo em rudimentos passados, roupa podre, roupa rota, não serve para nada. Quem vive da lei está na lei, vai morrer pela lei. Nós vivemos da graça. De Moisés. Moisés já era. Moisés já era. Não, você entra na cadeira de Moisés, agora isso é coisa do Antigo Testamento. É um pastor famoso isso aí, televisivo inclusive, arrogante, né? Sem de molho, guardar em dias, meses e tempos e anos, não. Está em Gálatas 4:8. 8 a 11. Então, olha aí, esse argumento é muito usado. Quer dizer, todos esses textos que nós estamos usando fazem parte dessa teologia cristã, a visão cristã, né, sobre os judeus. E é muito usada hoje, perto de você. Pode seguir. Bom, agora, tudo bem até aí? Tudo bem? Bom, agora a gente vai chegar na segunda parte. Vamos avaliar todos esses textos, né? Vamos ler esses textos novamente. Vamos entender se o que essa teologia diz e como a gente deve ver. Não que haja uma interpretação. A própria Escritura diz que homens santos da parte de Deus falaram não pela sua própria interpretação, mas inspirados por Deus. Então, assim, não cabe a nós interpretar. A Escritura se interpreta por si mesma, sabe? Uma das coisas que a gente tem que aprender é que a Escritura fala, mas dê tempo a ela, estude novamente. Isso que Jesus fala, examinar. Quando fala para examinar, é para você ler novamente, você ler com calma. Não ler correndo. Né, Milton? Oi? Eu estou falando para o Marco que hoje o culto foi tudo esse aí que está falando. Foi. E o examinar, que a gente está falando com o Bruno na hora do espaço batina, não é ler, porque ler, qualquer um lê. A gente tem que raciocinar. Ler aquilo e raciocinar sobre aquilo. Né? Michele, o único livro que fala com a gente é a Bíblia. Tem muitos livros, muitos autores. Mas a Bíblia é o único livro que o autor está presente. Você discute com ele. É que sobreviveu ao tempo, né? O tempo. Deus preservou ali. Nós tivemos um pastor aqui que foi o pastor Edson, né? Ele falou assim, não tenha pressa. Ele fala assim, você não precisa de mais nada na Bíblia, a não ser o texto. Eu falava isso aqui nas aulas para a gente. Só o texto. O texto vai falar com você. Lê o texto novamente. Se acerque do texto. Você volta ao texto, você descobre o que está sendo dito ali. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma avaliação, né? Vamos entrar nessa segunda fase aí do texto. Acho que a gente consegue até, com um pouquinho de sorte, acabar cedo. Mas a gente vai examinar o que foi dito antes. Vamos ter essa visão, né? Vamos dar tempo ao texto para que ele fale novamente conosco, para que eu possa entender o que ele quer dizer. Será que essa foi a única perspectiva? Será que essa é a perspectiva cabal, né, sobre os eventos, sobre a vida dos judeus? Será que eles foram extintos no plano do amor de Deus? Será que Deus não quer mais nada com eles? Acabou mesmo? Vai ser um povo aí teimoso. Como diz um texto que nós estudamos aí no passado, a existência deles é só para mostrar que Deus vai castigá-los pelo que eles fizeram com seu filho? Vamos falar os textos então. Deixa eu pegar aqui minha cola, porque eu tenho uma cola aqui para me ajudar. Vamos lá. Aquela revista adventista que o Reinaldo escreveu, nossa, sensacional aquela revista, cara.
Sensacional aquela revista. Tem uma palhinha aqui que eu trouxe para falar com vocês. Eu, uma vez, numa pregação, o pastor falou que essa profecia do sangue em nós e nossos filhos foi cumprida no Holocausto. Olha. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode Deus castigar? Tudo bem que eles jogaram a maldição sobre eles, mas eu não acredito num Deus que tenha feito a situação toda. Será no que Deus Holocausto. vingou ali? Não, Não. acredito que não. Eu queria que vocês abrissem aí, porque não está aqui, mas eu queria que vocês abrissem aí em João capítulo 1. Mas agora eu queria ler, não a partir do verso 11, eu queria ler a partir do verso 1. No princípio era o verbo, Não, pega o texto. De cabeça não, pega o texto. Um até quanto? De 1 até 10. No princípio era o verbo. Dê com calma, não tenha pressa não. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que veio ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o Segura aí, conheceu. Carlos. O verbo estava onde? No mundo. Esse é o verso? 10. Eu li até o 10, mas falou. Onde é que estava o verbo? Na terra. com eles. Interessante isso. Com Né? eles. O verbo era quem? Jesus, Era quem? Jesus, Yeshua. Messias. Era o Messias, o prometido. E o verbo estava onde? Com eles. Com eles, né? No mundo. Agora o verso 11 fala o quê? Não, verso 11 não sei, porque Perguntou Veio para o que eram os seus. E os seus? não receberam. recebeu. Peraí. Ele estava onde? Com eles. O que era dele? O mundo. Mas os que eram do mundo, que estavam no mundo, não. Receberam. A população humana. Ele veio para o que eram os seus. Quem eram os seus? O mundo inteiro. O mundo. A Quem não população. recebeu? O mundo. A população humana. A população humana. A população Foi humana. judeus, não foi judeu, foi a humanidade. A população humana. A população humana está lá. Ó. Então, o texto, ele é universal. Olha a gravação. A universalidade do texto. Olha lá. O verbo estava onde? No mundo. Mas ele veio para os seus. Quem eram os seus? Os que estavam onde? No mundo. No mundo. Mas os Verso seus... 10, Não receberam. não Olha o receberam. texto de novo, verso 10 lá, Carlos, né? Com essa voz poderosa aí, radiofônica. Lê ali, Carlos, lê ali. Aquela 10, 11, 12 e 13, que é aquela voz radiofônica, Carlos. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu? A saber, os que creem no seu nome. Os que acreditam Mas ele que falou para quem primeiro? Judeus. Para Para toda a humanidade. Deus. Para toda a humanidade. Mas quem é que ele falou? Ele nasceu aonde? Para quem que ele pregou? Judeus. Judeus. Mas olha lá. Quantos o receberam? Os que queiram. Os que ele falou primeiro foram os judeus. Só que o reino dele, ele é universal. Não se ateria somente aos judeus. Mas para quem que ele falou primeiro? Os Quantos judeus. aceitaram? Os judeus. Os judeus que aceitaram eles. Que aceitou ele. Então a gente começa. Eu vou falar um detalhe. Quem aponta daqui para frente não lê o verso 10 para trás. O pessoal gosta de ler o A acusação. gosta de ler o 11, né? A partir do 11. Lê o 11, mas não lê do 10 para trás. O 10 é a chave. É. O 10 é a chave nesse 10, advogada. O 10 é a chave. Tem que ler a lei inteira, A né? lei inteira. E tem um detalhezinho ali. Não artigo por artigo. O texto não pode ser fora do contexto, etc. Também tem essa Se máxima. Não se aprende lê o no- texto fora do contexto.
um texto fora do contexto vira o quê? Pretexto. Pretexto. Então, as pessoas têm uma visão baseada a partir do verso 11. E aí, ó, veio para os seus são quem? Os judeus. Os judeus não receberam, crucificaram, mataram Jesus, não receberam. É basicamente isso. Mas isso aí a gente vê para um monte de coisa hoje na realidade, nas religiões, né? Mas As Sim. interpretações por textinhos. Apontar, né? a gente também pode quebrar esse argumento perguntando para eles qual era a nacionalidade dos apóstolos. Se eles não lerem o texto todo, eles não vão saber. Então, qual era a... Eles eram judeus. Então, não Se tem... eles não lerem o texto Jesus todo, era eles não judeu. vão saber. Ele usou o judeu para falar com o judeu. O que nós estamos Quem era estudando judeu aqui? para falar com os não E judeus. o encontro com a mulher samaritana é que Calma. Calma, irmão. Paulo mesmo Vou chegar nesse texto aí. É que a Vou gente chegar está nesse dando. texto aí, tá calma, dando não muito concluo spoiler. ainda, porque tem Perdão. alguns detalhes para Isso não é lição de filosofia, não. chegar a essa Perdão. conclusão. Aguenta aí, a gente vai chegar. Calma. Aquieta-te, né? Aquieta-te. Entendeu aqui? Pode seguir? Sim. Então, primeira coisa é ler o texto todo. Porque eu não posso dizer, baseado nesse texto, que o holocausto é o cumprimento da profecia que Jesus disse ali. Deus se vingou. Sim. Essa é uma frase completamente antissemita. Sim. E ética também, né? E ética. E ética. É heresia. É uma heresia. Né? Peraí que eu tenho outra cola aqui que eu separei que eu queria falar com vocês. Mateus 21, acho que não está aqui, eu não... Antes de chegar a isso, eu queria que não está aqui, que eu não botei. Mateus 21. A morte da figueira. Mas, então são Eu dois quero slides voltar- antes. Não, quero voltar ao texto São dois slides antes. que a Thalita leu ali. Então, tem que voltar. Cedo de manhã, eu voltava para a cidade, Volta mais Jesus um. cheio de fome. Mais E um. vendo uma figueira à beira do caminho, Mais um. aproximou-se dela, mas não Mais um. encontrou nada, a não ser Mais um. folhas. Aí. Não, mais um. Então Jesus disse à Mais figueira: um. nunca mais nasça frutos de você. Mais um. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a figueira, mas até mesmo se disserem este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Tudo que vocês pedirem oração, crendo no Senhor. A resposta está no texto. Porque nada tem a ver com o judeu, mas tem a ver com a oração. Se vocês crerem, tudo que vocês pedirem, vocês vão fazer até mover montanha. Eles ficaram admirados dela secar. Só que, na visão supersessionista, na teologia supersessionista, a figueira, ela é o judeu. Ela é o povo judeu. Ele está falando algo contra ele mesmo. Se ele falasse, se tivesse se fosse figueira. Exatamente. Exatamente. Mas ele falou, esse texto nada tem a ver com a teologia supersessionista, mas ele é aplicado aí. Mas a resposta está no próprio texto. Se você orar, mesmo por uma coisa que seja impossível, Deus vai te atender. Como assim, Carlos? Isso que você A falou. figueira é o símbolo de uma fé que não dá fruto. Ah, É esse o sentido do texto. É uma fé que não dá fruto. Ela não produz nada. Alguém que está na igreja, mas não produz nada. ah Diz que tem tá. fé, mas não. Diz que tem fé, a gente falou mais cedo. Diz que tem fé, mas não existem obras consequentes dessa fé. E eu quero continuar ainda no capítulo 21. Nós vamos também estudar esse capítulo 21. Está lido? Vai lá na parábola dos vinhateiros lá. Que tem um detalhezinho ali. Os lavradores maus, né? É. Pode começar no começo? Começa do começo, vamos ler ele de novo. Vamos ler o texto todo, mas vamos ler até o final. Tá bom. Tá aqui? Aí tem uma parte só. Vou começar. Lê do 33. Tá. Atentar e não ultraparar. Não tenha pressa para ler. Ok. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a
a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram ao outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio Preste filho, atenção, filhos. dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair lhe ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. A resposta está no texto. Vamos lá. Quem é a vinha? Jesus, né? É Israel. Israel é a vinha. Quando ele fala lá, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Assim, ó, a vinha é essa aqui. Vocês são oliveira, são enxertos, vocês são bravos. Vou pegar vocês aí e vou enxertar nessa aqui. Lá em Romanos 11, né? Eu vou enxertar vocês aqui. Mas calma que eu vou chegar lá. Quem é que ele está demitindo? Né? Como é que chama aquele programa do Roberto Justo? Que ele demitia as pessoas? O aprendiz. O aprendiz, né? Você está demitido. Eu sempre me sentia demitido, né? Quem é que ele demitiu? Os judeus, né? Não! Ele demitiu os que cuidavam da vinha. No final do texto, quem é que entendeu a parábola? Os próprios fariseus. Líderes! Os líderes judeus ali, que eram sacerdotes e fariseus. Entendeu? Não, ele está falando da gente. Esse homem é perigoso. A gente precisa matar esse homem. Você lembra o que aconteceu quando ele foi lá ressuscitar Lázaro? E o povo entendeu? Eles fizeram uma reunião. Falei, peraí, esse homem é perigoso. Eles estão mortos. Esse homem aí, imagina, o povo acredita que ele seja o Messias. Esse homem é perigoso. Quem é que foi demitido aí? Os líderes, né? Os líderes judaicos da época. Sabe o que a história diz? Que em vários momentos da história judaica, os líderes, eles eram corruptos. Mas no período de Jesus foi o período mais negro. O Talmud fala isso. Talmud fala isso? Dá uma barrinha dessa. Gigante. Que a liderança judaica do tempo de Jesus foi a mais corrompida de todos os tempos. Foi a mais corrompida. E é com isso que Jesus vai lidar. Ela foi corrompida em vários momentos. Veja só. Aqui na história fala, irmã. fala isso, né? Os lavradores, quando viram o filho do dono da vinha, né? Vamos matá-lo e vamos ficar com posse da vinha. Quer dizer, eles não queriam, naquela época, a representação espiritual. Né? A representação, eles queriam ser idolatrados e adorados como salvadores. Olha, quando Israel foi levado para o cativeiro pela primeira vez para a Babilônia, qual foi o motivo? Quebra de mandamentos. Não? Foi a apostasia, né? Foi o pecado. Né? Eles
foi pecado. Eles abandonaram a fé e aí Deus providenciou ali que fosse levado para o cativeiro. Eles tinham inveja também, Padre. Fala mais alto, irmão. Eles tinham inveja também, eles estão com inveja de Babilônia, aqueles anos felizes. Sim, no final, período de Ezequias ali. Isso. Então, eles são levados para cativeiro. Isso durou quantos anos? 70 anos. Agora, Israel, ela foi para o outro lado. E a liderança está ali. Eles estão atraindo a adoração a si mesmo. Só que eles estão num tamanho pecado, né, que levou para o outro lado. E eles vão levar essa adoração a um ódio terrível da nação que os domina. E vai levá-los, por causa dessa corrupção, a espalhamento deles muito pior do que o anterior. Só conseguiram voltar para a Terra em 1948. 2000 anos sem estar na Terra, espalhados pela Terra e ainda continuam espalhados pela Terra. A primeira foi porque eles pecaram, a segunda porque se corromperam. E a corrupção, no período de Jesus, ela é terrível. Esse texto fala da liderança judaica, em momento algum fala do judeu como um todo. Mas criticar fariseus, escribas, sacerdotes não é criticar o judaísmo em si. A liderança judaica estava corrompida, mas a fé judaica não se corrompeu. Não está se falando de povo aqui, a gente vai entrar em alguns. Está falando de liderança. O Carlos até citou ali, eu vou falar daqui a pouquinho, né? E é importante dizer que essa crítica era muito comum entre os judeus. Eles se criticavam. Os partidos políticos quebravam o pau. Tá? Os essênios, tem textos dos essênios que amaldiçoam a liderança, os partidos religiosos, políticos entre eles. Tem textos que têm regras de fé e de conduta que eles amaldiçoavam uns aos outros. Mas isso nada tem a ver com o povo, como um todo. Eles faziam para eles. Então, quem vier para o meu lado é gente boa, quem não vier é maldito, vai ter com um cachorro lá. Infelizmente eu não tenho esse texto aqui, o pastor Reinaldo traduziu, eu não consegui esse texto, eu vou ainda buscar esse texto, quando eu conseguir eu contribuo com vocês aí para vocês terem para ler. Mas esse texto aqui, em momento algum, fala do judeu como um todo. Até porque o julgamento aconteceu de madrugada, né? Bom, você tocou nisso, obrigado. Bem lembrado. Quando ocorreu quando é que Jesus foi preso? Quais são as condições que Jesus foi preso? Ele estava onde? Quando ele foi preso? Era que hora aquilo? Era de madrugada. Ele foi lá preso, foi a julgamento, né? Ele foi a julgamento pela madrugada. O texto diz que a cidade estava cheia. Jerusalém estava lotada. Mas as pessoas estavam o quê? Dormindo. Quando Jesus dá a cruz para Jesus carregar, as pessoas estão acordando. Toda essa parte do julgamento foi de madrugada. Então até que ele foi crucificado meio-dia, né? Você viu meio-dia. Principalmente porque eles terem mais. Isso é por trás, né? Que a moça falou no museu que botaram mais 2 2 quilômetros a mais. Botaram 2 quilômetros a mais. O caminho que ele fez, mas isso, todo o espancamento e julgamento de Jesus foi todo na madrugada, às escondidas. Toda escondida. E tinham pessoas também importantes, como José de Arimateia, que iam ser a favor de Jesus. Então A gente vai chegar lá. Esse filme do Mel Gibson, José de Arimateia, ele faz um fariseu lá, ele fala assim: esse julgamento é uma farsa, não está tendo o quórum necessário, não está sendo feito no horário correto, as acusações não têm fundamento, isso que ele começou a destrinchar vários detalhes ali sobre o julgamento. Então ele tentou, mas ele quer voto vencido. Tem uma outra parábola que não está aqui, está lá em João 10. Acho que é João 10. A parábola do bom pastor. Quem é que pode ler para mim? Eu vou ler. Lê para mim, Carlos. Parábola do bom pastor. Eu vou entrar nisso aqui, tá, Carlos? Eu queria... Em verdade, digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, esse ladrão é salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum serão estranhos, pelo contrário, fugirão dele, porque conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falou. Então Jesus disse uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso também trazer também estas. Elas ouviram a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para receber outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Por causa dessa palavra, houve 9 divisões entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e não enlouqueceu. O que vocês ouvem que ele diz? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Muito bom. Eu entendi essa parábola na revista Adventista. Eu não tinha visto a visão que eu ia. Esse pastor tem um redil, não tem? Vê que ele fala assim: eu sou a porta. Né? Fala todo. As ovelhas ouvem minha voz. As ovelhas ouvem me conhecem. Né? O porteiro sabe quem sou eu. Né? O porteiro sabe, mas elas ouvem minha voz e obedecem, elas seguem e tal. Mas ele termina o texto falando assim: mas tem outras ovelhas que não estão nesse redil. Não são deste aprisco. Não são aqui. Convém buscá-las. Quem é esse redil que está ali, que ele chama e ouve? É o povo judeu, é Israel. Mas tem gente ainda que não está nesse aprisco e tem que vir para esse aprisco que ele vai buscar. Elas são as ovelhas de outro aprisco. São gentios. São gentios que ele vai buscar. Somos nós. Não, ele fala: as ovelhas ouvem minha voz. O povo, o meu povo, está comigo, ouve minha voz. O povo qual faz parte. E existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, que eu preciso trazer para ele. E antes ele fala assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu venho para dar vida e abundância. Ele fala do mercenário. Quem é o mercenário? É o líder espiritual que está cuidando da ovelha, mas ele foge. Quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas. Sai fora. Ou seja, ele está falando o tempo todo: não, esse povo aqui, Eles são meu rebanho. esse povo é meu rebanho. O povo judeu, esse é meu rebanho. Mas tem outros que eu vou buscar. Tem outros que eu vou chegar. Aquela escalação que ele faz em, acho que é João 17, né? Você ora agora por esse. Moisés também faz a escalação. Por aqueles que vierem a crer em nós, ele fala. Moisés fala isso, Jesus repete. Aqueles que chegarão ainda no futuro. Mas eu oro por esses agora e aqueles que ainda vão crer no futuro. Vão crer o nosso nome. Olha que coisa incrível. É você e eu. Você que não estava no redil, você está sendo trazido para o redil. Agora vamos nesses textos aqui, né? Esses 3 enxertos não estavam aqui, viu, Renan? Eu vou ter que melhorar isso aí. Mas eu fui lá assistir novamente, escrevi. Aí eu quis. Já falei isso, né? Então vamos lá. Vamos lá, agora a gente vai entender por que fala povo, viu, Michele? Povo judeu, né? Vamos entender quando é escrito isso. O povo de Israel, os judeus, está lá Mateus 2, 27, João 2. Quando se fala judeu, é a palavra grega para iudaios, não é isso, Carlos? Iudaios. Essa palavra ela tem diferentes conotações e significados. E ela pode significar coisas diferentes. Tá? É isso que a gente vai ver aqui.
Só que o grego pega e simplifica dizendo como se fosse uma coisa só. E quando você vê o texto, você vai interpretar, você vai fazer, tá lá, os judeus. Mas quem são esses judeus? Então, para a gente entender a polêmica contra os judeus do Novo Testamento, quando fala judeu, não dá para entender que é todo o povo judeu. Mas, normalmente, a teologia supersticionista, ela pega e aplica aos judeus, como se fosse uma nação. Mas o texto não se aplica à nação. Vamos lá, nessa primeira parte, o povo de Israel, os judeus, onde é que é falado como povo judeu? Mateus 2, 27, 11, 37, João 2, 13. Quando fala de judeus, falando sobre os líderes religiosos, fala os líderes religiosos, os judeus. João 1,19, eu não vou ler os textos aqui, mas está aí, está disponível. O Hospede Renânia manda para vocês, você tem isso na. Você estudar em casa, eu vou acrescentar essas 3 observações a esse material aqui, e aí eu passo para o Renan, eu passo, claro, eles passam, eles consertam, é melhor, eu não sei fazer esses negócios bonitinhos. Tá? Quando fala moradores da Judéia, o morador da Judéia é o quê? É judeu. Olha lá, João 11, 19, 31, 16, 35. Qual é o judeu? Qual o judeu mesmo? Qual o texto que o senhor está falando? Porque aí precisa identificar quando ele está falando judeu. E a pessoa de origem judaica. A pessoa de origem judaica é o quê? Judeu. É judeu. Então, ou que professa a religião judaica. Aquele servo da nação etíope lá, Candace, ele é o quê? Etíope. Mas ele é judeu. Ele não era israelita. Israelita, mas ele é judeu. Né? O caso, né? Os que são gregos. Os judeus helenistas. Né? Ou helenizados. Helenizados, mas são judeus. Não são israelitas. Não são da terra especificamente, mas são judeus. Aí você chegar aquela palavra, né? O artigo do Roger Lang, ele fala que, por exemplo, quando os judeus gritaram crucificam, ali está a palavra iudaios, que significa habitantes, moradores da região. Quando a gente isso tem um significado que eu vou até dizer para agora. Quando a gente fala povo brasileiro, não fala somente de quem tem o jus soli, que nasceu aqui. O povo brasileiro também são os estrangeiros que têm residência fixa no Brasil. Que se sente e tem noção de pertencimento. Por exemplo, eu sou jornalista inglês, ele chegou no Rio de Janeiro em 1994 e não voltou para a Inglaterra, só para você falar. Ele é brasileiro? Não, ele é inglês. Ele usa ainda a identidade de estrangeiro residente. Ele tem residência fixa aqui. Mas ele é parte, ele é parte do povo brasileiro porque ele vive aqui. Toda a vida dele está aqui, não está na Inglaterra. Ele paga os impostos dele aqui. Ele paga o imposto dele aqui. Já é brasileiro. A residência dele está aqui. Pagando imposto no Brasil tem que ser brasileiro. Então ele é parte do povo brasileiro. É o inglês que faz parte do povo brasileiro. A mesma coisa, quando aquelas pessoas quando crucificam, Israel, já estava no mundo globalizado da época, no mundo dos romanos, certo? Tinha gente ali que não era judeu de nada. E estava gritando crucificam. Contabilizado. Que é o que vai entrar agora em questão de multidão. Vamos lá. O texto, essa é uma forma de entender o texto também. Quando se fala assim, a multidão, ou a grande multidão. Bom, quando a gente vê os filmes, né, ali quando vão crucificar Jesus, a gente vê uma multidão, né? Grande pra caramba. Eles usam aqueles recursos, né, da tecnologia que multiplica a gente, né? Bota a gente lá no final do corredor. Não são nem atores, Uma inteligência artificial. na realidade virtual. Não são atores. Multiplica ali. Recursos tecnológicos. Fora o pessoal que trabalha na técnica, o pessoal que é faxineiro, que bota a fantasia, que vai pra lá, e tal, depois multiplica, fica aquele palco enorme, crucifica, e fica aquele nossa. Bom, tem um detalhe que é importante a gente saber. A Jerusalém de hoje, ela está acima da Jerusalém antiga algumas dezenas de metros. Porque quando Jerusalém é destruída, o imperador da época manda aterrar Jerusalém. Então
é a mãe de Constantino que manda, é a primeira arqueóloga, porque ela começa a procurar os lugares santos. Então ela manda e ela dá nomes de lugares santos que na verdade nem são. Tem um lugar em Jerusalém que fica onde Jesus, teoricamente onde Jesus passou, ele tem uma mão assim. Lá na Via Cruz, né? Na Via Cruz. Aí todo mundo passa ali e é tomado pela visita local. Como eu fiquei visitando lá o templo, né? Eu imagino o dia que eu chegar em Jerusalém, né? Ver aquilo ali, mexe com a pessoa, né? Todo mundo passa naquele local e põe a mão ali. Mas não tem nenhuma prova de que Jesus passou ali e botou a mão ali. Igual a igreja da Natividade de Belém. Que ele nasceu ali. Nasceu neste lugar aqui. Exatamente. Não existe prova de que aquilo tenha ocorrido. Mas a mãe de Constantino, ela é a primeira a começar a desenterrar e procurar os lugares santos, que ela precisava legitimizar a religião que o filho dela está dando legitimidade. Entende? Então, esses locais. E, embora houvesse centenas, dezenas, milhares de pessoas na cidade para a ocasião da Páscoa, a cidade era menor, espaço geograficamente, do que é hoje. Então, seria impossível que uma multidão inventada pelo cinema estivesse ali. Talvez algumas centenas de pessoas, mas milhares de pessoas Impossível. não caberiam. E ainda mais o horário que foi. E No pensando... julgamento pela madrugada. E a coisa era onde ficavam os comerciantes, né? Então, muitos deles não eram nem judeus, né? Foram pessoas que foram expulsas do templo pelo povo de Jesus. Então, eles estavam gritando ali, né? Não foi o povo, foi esse pessoal que foi expulso do... Não posso nem concluir assim, mas a gente vai ter uma alguns variante de detalhes ideia aqui que essa tua fala possa ser pertinente. Porque pelo que a saída lá era bem pelo lado de onde moravam os comerciantes da época, né? Você já fala daquela amiga lá, né? Você tem muito estreitinho lá para ser... Pra caber uma multidão, assim. Ó, Mas não, você falou disso, ele assim, não tem como ser uma multidão. Andando aquelas ruas tão estreitinhas, mano. É tipo, a largura nem 5 metros. não tem como botar uma multidão. Mas o que a gente entende? Passando aqui em Botafogo. Quando é escrito o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é escrito, né, para o grego. Então, quando vai falar de multidão, o sentido é variante das palavras. Multidão, povo. Então, vamos lá. Primeiro, grande grupo de pessoas. 5.000, multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava dentro da cidade quando multiplicou pães e peixes? Não, ele estava num local, talvez uma escarpada assim, onde juntou gente, era fora da cidade. E Jesus, a maioria dos sermões de Jesus é fora da cidade, ele está fora. Então ele podia, essa galera ia atrás dele. Jesus quase não podia entrar na cidade, seria impossível para ele caminhar. Grupo menor de pessoas, bando militar que veio prender Jesus. Aí fala, veio uma multidão para prender. Uma multidão veio prender Jesus. Devia ter o quê? Uns 50? Nossa. Um pelotão daqueles era 50 pessoas. Veio uma multidão. Uma vez eu e Cátia, a gente vindo da pós-graduação, né, passando por dentro do Jacaré, a gente tinha um carro velho, né? Aí quando a gente está no meio do Jacaré, o carro começou. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a gente viu uma multidão. Um monte de homem ali, quase chegando no Jacaré, na saída do Jacaré, mas tinha muito homem, né, irmão? Quase 11 horas da noite, eu falei, ferrou. Lascou tudo agora. Aí os caras abriram assim, a gente passou no Mar Vermelho. É igual o Mar Vermelho, Moisés no Mar Vermelho, passou. Quando virou a curva, o motor falou, ô glória, pai. Dando nas alturas. Deus deixou ele passar no meio daquela multidão lá. Devia ter uns 50, 60 homens. Eu não sei o que eles estavam fazendo. É engraçado assim. A gente não viu arma, né? Se eles fossem roubar um carro, eles olharam assim, tá nem andando essa E o carro parecia um motor de 2 tempos, né? Passou no meio daqueles caras, eles abriram assim carros, a gente passou no meio. E quando virou a curva, o carro encheu. Eu passando. Grupo menor de pessoas, mas talvez umas 50 pessoas. Grupo de 120 pessoas, uma multidão.
né, que grupo de discípulos que pregou ali no Pentecostes. Também eram multidões, ficaram reunidos no cenáculo. Isso aí depende do entendimento de multidão. Multidão para a gente, o que é? A quantidade de pessoas. Ou milhares e milhares de pessoas. 120 pessoas não é multidão. Então, No nosso entendimento ocidental. exatamente. Ainda mais um filme mostrando aquela multidão ali. Quão grande seria a multidão que pedia a crucificação de Jesus? Não cabia naquele local uma multidão tão grande. Levando em conta que era madrugada, que talvez fosse uma turma comprada, Com alta cúpula, né? O importante não era a quantidade. não a alta cúpula somente, mas um grupo comprado para estar ali, ou influenciado para estar ali, para gritar o que foi gritado. Então, não dá para entender assim, não, foi o povo judeu que pediu. Não foi o povo judeu. Estava dormindo. Aqui foi muito conduzido durante o tempo todo. Sim, foi programado, foi arquitetado, armado. Lembrando que o pessoal estava se preparando para a festa. Para peixe, né? Que era uma Tava, quando Jesus, foi o que eu falei minutos atrás aqui, você pode ver aí de novo. Quando Jesus sai para carregar a cruz, está todo mundo acordando. O julgamento foi feito todas as escondidas. Ele foi crucificado às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Olha. Quando o pessoal, aí quando o pessoal acordou e saiu na rua, ele já estava pendurado. Por quê? Porque isso evitaria uma revolta do povo. Você pega um povo de surpresa. Pode seguir. Só uma coisinha, antes o a gente estava falando, ele falou assim, ele tem demônio, você quer? Vinha mais gente para defender ele. Você não tem demônio não porque está abrindo os olhos e as mentes. Então, as pessoas, ele tinha admiração do povo. A Se simpatia do povo. fizessem alguma coisa contra ele, haveria uma revolução, mas fizeram tudo Eles fazem, né? Eles falam assim, esse homem é perigoso. Isso explica o contexto do caminho de Emaús. Do jeito que ele falou, o Carlos falou ali. Abre o entendimento do caminho de Não Emaús. só isso. Nós esperávamos. Não só isso, veja só. João 3,16, o que está escrito lá? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Mas amou o mundo. mundo, Para quem que ele está falando isso? a humanidade. Vai lá no texto. Nicodemos. É a primeira vez que Jesus se apresenta Como? como o Salvador. E ele falou para quem? Para um líder. Então um fariseu que Cara. procurou de madrugada. Depois é que ele vai contar para os discípulos. Essa parte que você falou aí, que amou o mundo, conta aquele texto que você falou. Jesus mostra a sua divindade para alguém que depois Entrega vai tudo. lá defendê-lo dentro da reunião que eles fizeram, que depois junto com José de Arimateia Vai pedir lá, o corpo. pediu o corpo. Ou seja, Jesus tinha antipatia dos fariseus? Não dá para dizer que são todos os fariseus? Não. E outra coisa, Newton, eu li isso desejado, quando eu li a história de Nicodemos, eu falei até com o Marcos, fiquei maravilhada. Jesus não precisava ter ido a Nicodemos, porque Jesus sabia que Nicodemos Mas ele não chamou foi. ele. Não, Jesus sabia. Ele não foi, quem foi Nicodemo que pediu uma Não. audiência de madrugada. Mas ele poderia ter negado, porque Jesus sabia que o coração de Nicodemos estava ali pedindo aquela audiência naquela hora porque estava com vergonha. Porque ele era um Mas Jesus líder. Negar por quê? Mas olha só, Por que ele negaria só pelas vergonhas? esse discurso de Jesus, se você observar os discursos de Jesus, os grandes e maiores discursos são ditos para uma única pessoa. Para a mulher no poço. Para a mulher no poço tem um ele problema revela da quem ele é. universalização da fé. Ele Porque revela para ela vai falar assim, ela entra num problema teológico com ele. Você é judeu, né? Você é judeu, você adora lá, naquele lugar, nós adoramos aqui. Nós fomos excluídos. Eles fizeram um templo, eles fizeram um templo para Eles eles. também Nicodemos querendo ter tranquilidade para conversar com Jesus. Ele era uma pessoa Ele conhecida. é fluente. Ele era uma né? pessoa influente, era uma pessoa importante dentro daquele do Contexto. cenáculo, E esse horário é o socialmente, horário espiritualmente. Não, o desejado fala que ele foi ali, ele pediu essa audiência a Jesus pelo fato da situação do cargo dele, né, dentro do Sinédrio, e ele
também foi para questionar, igual a mulher samaritana fez. Foi tipo assim. Mas no caso da mulher samaritana, ela não sabia que tem encontro com Jesus. Ela estaria meio-dia, o sol abriu. Ele que vai até ela. Ele que vai até ela. Ele poderia ir para outro lugar, mas ele vai passar por Samaria. Estou acabando. Que horas são? 20 para as 4. 20 para as 4. Tem pouco tempo. Mas Essa aí é mais longa. Essa é longa. Mas eu preciso fazer esse comentário. Sim. Me permite fazer esse comentário? Claro. Ele vai até ela e senta ali no poço. Aí tem aquela discussão, você não tem marido, você já casou com 7 maridos, sei lá, tinha muito marido. Problema de marido não faltava, não tinha problema com marido. Né? Vocês defenderem depois os filhos lá. Herança. Mas aí ela faz uma pergunta que é uma pergunta crucial, assim, depois que ela entende, você adora lá. Aí ele falou, você adora o que não conhece. E ela falou, a salvação vem de quem? Do Messias. Os judeus. A Dos judeus, salvação vem dos judeus. vem Dos dos judeus. judeus. Eles têm o profeta, eles têm as escrituras, eles têm o tempo. Mas ele fala assim para ela, mas vai haver um tempo. Olha o que ele fala. Vai haver um tempo em que você não vai precisar ali ou aqui. Vai se manifestar onde você estiver. Em espírito e em verdade. Ele fala no templo, o que ele fala no templo? Ele está lá no templo e fala assim, vou derrubar isso aí e vou reerguer em 3 dias. Você vai blasfêmia, dá com a pedra nele. Ele está falando dele? Ele mesmo. Ele é o terceiro tempo. Ele é o tempo. Entende? Mas Depois o apóstolo Paulo se pergunta assim, qual a vantagem dos judeus? Toda. Toda. Na verdade vem deles. O Messias veio de quem? Os judeus, os profetas. Os profetas vieram de quem? Percebe? Vocês estão cansados, a gente tá acabando, viu? Vamos lá, vamos andar, né? Só tão Estão confortável aí. com a expressão do rosto, né, gente? Assim, povo, né? Patropi. Eu não sei falar essa palavra também. Isso É. Povo de Israel, o sentido mais comum, né? Pode ser multidão, povo, né? E aqui, caminhando para o final, quando a gente fala dessa palavra povo de Israel, é o sentido mais comum. Um grupo do povo, todo o povo. Pode ser um grupo do povo, todo o povo. Aí estão nesses textos aí. Eu recomendo que você leia. Eu queria ter lido hoje, não deu. Cada um deles. Em vários textos o povo é favorável a Jesus e aos cristãos. Basta olhar o caso que a gente citou aqui, o caso de Nicodemo, e outros que são chegados aí, pode seguir. Polêmicas contra os judeus no Novo Testamento, uma perspectiva interna. Religiosos judaicos do primeiro século, entre eles, uma monte. Esses textos aqui eu não consegui trazer. Mas as seitas de Qumran, eles deixam o texto com regras de conduta e fé, falando e metendo a boca nos que são das outras seitas. Mas assim, uma coisa assim terrível. Seitas de quê? Seitas. De Romã, que você falou? Qumran, onde acharam Os filhos essênicos. os escritos assim, nas cavernas lá, os manuscritos do Mar Morto. Entre os textos bíblicos, acharam textos que falam de conduta e conflito entre eles, entre os essênios, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes. Então, tem bênçãos e muito mais maldições. O pastor Reinaldo tem isso traduzido, lá ele traduziu uma parte do texto lá do que achou, É né? importante frisar um detalhe sobre os essênios, que eles não nada santos recentemente não falou da Paraxá. Eles até traduziram os escritos da Bíblia, mas eles produziam os livros deles, com ideias deles, entendeu? E Yeshua nunca falou, eu os essênios falam, não, ele fala assim, Sem a escritura. as escrituras. Os fariseus ensinam para vocês. Ele fala para os fariseus, aprender com os fariseus. Fala positivamente dos Você fariseus. até o estudo que eles ensinaram, não ajam com eles. Mas ele nunca rendeu, vão lá para os essênios vão assessorando porque eles não querem se misturar. Não, os essênios tinham muito problema e o próprio Yeshua nunca aceitou a ideia deles. Não tem encontro de Jesus com os essênios. Mas ele nunca aceitou, entendeu? Ele conhecia, obviamente. Mas ele fala assim, sempre os fariseus. Se você tiver que estudar a Torá com alguém, é com o fariseu.
Era essa a ideia. Pode seguir. Bom, as pessoas íntegras e piedosas do judaísmo da época. Vamos citar alguns que falam que não eram chegados. Então, vamos olha aí. Zacarias e sua esposa Isabel, que é o pai de João Batista, né? E Zacarias fala positivamente disso, né? Ele viu o Salvador. Tinha a revelação de que ele ia ver o Salvador antes de morrer. Não, esse era o Simeão. Simeão, perdão. Mas ele é o pai de João Batista. Viu? Né? Os pastores de Belém eram pessoas o quê? Pessoas simples, né? Depois deram glória a Deus porque viram o Salvador. Deus foi lá chamar eles, lá no local tal, onde a estrela brilhasse de Os um mais simples foram primeiros, Os né? mais simples chegaram primeiro lá. Simeão é que é o que tem a promessa, né? De que vai ver o Salvador, e ele que abençoa o Salvador lá. A profetisa Ana, nesse momento, ela canta e dizem não, o texto desejado pelas nações fala que esse momento da profetisa Ana ficou na mente das pessoas até o dia em que Jesus aparece para ser batizado por João Batista. E muitos lembraram desse caso. É porque Simeão, Desejado, 30 fala anos, isso. né? porque Simeão ficou diretamente com José e Maria. Ana não, Ana já propagou a notícia. Simeão serviu para profetizar para Maria e José que ele morreria. Ele sabia que o Messias seria sacrificado. A espada, né? A espada Uma espada para a tua alma. E Ana, ela não profetiza, ela ia até o povo que ela falou. E ela ficava ali no templo, ela ia ao templo várias Todos vezes. os dias. Todos os dias ali. E ela, quando o desejado fala isso, o desejado lá que você recebeu, o desejado fala isso, que 30 anos depois, quando João Batista fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando ele fala essa frase, muitos que viram o nascimento dele, que ouviram a profecia da profetisa, lembraram. A gente está falando do espaço de uma vida, 30 anos. Lembraram. Nicodemos esse caso, falou positivamente que foi lá defender o corpo de Jesus na sua morte. Se lembramos também se José de Arimateia, que vai lá e cede o seu... esses 30 anos, né? Tem 30 anos É um da vida, 30 anos de Jesus, 30 anos para 30 anos. É muito interessante isso. A gente está caminhando para o final. Perspectivas positivas sobre os fariseus, sacerdotes do povo. Cadê o Moisés aí? Tá aqui, ó, Mateus e tal. Aí o texto, Mateus 23, Mateus que o Carlos citou, né? Tá aqui, ó. Então falou Jesus à multidão, e os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observei, observai-as, né? E fazei-as, mas não procedais conforme eles fazem. Alguém fala para fazer, faça. Ou seja, estão falando a coisa certa, estão ensinando certo. Vocês estão cumprindo a outra parte, não faz o que eles fazem. Tá? Mas você tira o dízimo das ervas pequenininhas. né? Deixa passar outras coisas. Né? Mas dizem não. Eles estão falando, eles estão falando coisa séria que eles estão falando. Pode seguir. Está já no finalzinho. Perspectivas sobre posição sobre Israel e judeus. O aprisco do bom pastor que a gente falou lá, né? Jesus fala ali, eu sou o bom pastor, a gente estudou isso aqui. Assim, mas tem ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco que ele está falando é Israel. Israel é o aprisco. A vantagem do judeu, que a gente já falou aqui do apóstolo Paulo, qual é a vantagem do judeu? Toda, nenhuma. Mas os judeus têm o templo, os judeus têm as escrituras, os judeus têm os profetas. E Jesus veio dos judeus. Né? E são amados por Paulo lá em Atos, Romanos 9, ele diz: eu sou judeu, eu oro por eles. Eles são motivo. Eu queria perder, ele faz igual a Moisés, né? Um povo lá, não, Moisés, vem aqui que eu vou fazer um pouco de você. Não arrisca meu nome no livro da vida. Ele fala: eu quero ser, o apóstolo Paulo, eu quero ser anátema para poder pregar para eles. Paulo fala igual a Moisés, né? E ele fala, né? O apóstolo Paulo sim fala assim: por acaso eles foram rejeitados? De forma nenhuma. A gente vai estudar essa semana que vem. A gente vai entrar nesse texto. Daqui a 2 semanas a gente vai entrar nesse texto. Né? Objetos de ferventes orações de Paulo e zelo. Né? Fala, eles são zelosos de Deus.
eles guardam, né, as coisas santas de Deus, os oráculos, a relação deles com Deus e com a oliveira de Deus. Esse a gente vai estudar daqui a 2 semanas, né? A oliveira, eles são oliveira, nós somos enxertados, não é uma oliveira brava, produzia nada, mas agora você tem enxertado, bota lá da outra, lá, joga lá fora, mas você vai ser plantado aqui. E o apóstolo Paulo, a gente vai estudar isso mais a fundo daqui a 2 semanas, né? Qual o mistério de Deus? Deus unir uma oliveira brava na sua oliveira, né? A gente vai estudar isso, vai passar. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de você, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Deus renovou e acertou com Abraão, renovou em Isaac, em Jacó, em Davi, em Jesus e até o dia de hoje, né? Romanos 11, 28 e 29. Gente, era isso, né? Eu não sei se você tem alguma pergunta, eu sou incapaz de respondê-la. Eu tenho disso. Tem? Não, brincadeira. Eu só ia falar com Mas, assim, eu agradeço você porque esse estudo foi o mais longo dessa série, mas não dava para. Eu vou precisar enxertar aqui alguns assuntos a esse estudo aqui que ficaram fora. De novo, fazer um louvor aqui ao estudo do pastor Reinaldo. Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de estudar seus textos, né? E ver que ele conduziu dessa forma e tem aberto nossa mente através desse estudo. Nossa função é propagar isso. A função da BES Belém, do Centro de Relacionamento Judaico-Adventista Cristão, né? Aqui é ser um ponto de amizade, de encontro entre nossos irmãos judeus e o cristianismo o adventismo, né? Muitos não valorizam a pena, a gente tem uma sala que poderia ter mais gente, e nossos irmãos judeus vão chegar quando nós estivermos prontos para receber. De ouvir de uma pessoa, não, por que vocês pregam se não tem judeu lá? Eu lembrei de um texto de Isaías, né? A quem vou chamar se não tem quem possa pregar? Né? Então, eis-nos aqui, eis-me aqui, estou pronto. Tempo de Deus. O tempo de Deus, que o tempo de Deus seja próximo que ele possa chegar. É isso.